Olá, eu sou o Daniel Gomes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Rumo ao Sucesso by One, podcast que tem como objetivo transformar a visão para o sucesso e o caminho para lá chegar. Hoje tenho comigo a Marina Ferreira, bem-vinda Marina. Olá, obrigada Daniel. A Marina é mulher, é mãe, é empreendedora e empresária. Consultora de gestão de negócios e pessoas, trabalhou em consultoria de projetos durante 10 anos nas tecnologias de informação e nos últimos 24 anos no mercado imobiliário. Aplica business coaching, a PNL e formação como ferramentas para potenciar resultados de equipas e empresas. Com os seus clientes trabalha os resultados, identifica desafios, define ferramentas e implementa a estratégia de crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional. Está tudo isto certo, Marina? Tudo isso, é verdade. Marina, é já um hábito aqui no podcast que a primeira pergunta vá neste sentido, que é, no teu caso, como é que surge uma pessoa que está a trabalhar no mundo corporate, tecnologias de informação, que ainda por cima estão em alta nessa altura, há 24 anos, um crescimento enorme, e a pessoa diz, ok, eu não quero mais isto, agora vou empreender, vou para o mercado imobiliário e vou ficar sem chão. Como é que isto acontece? Desafios que nós realmente sentimos em determinadas etapas. Eu sempre fui muito empreendedora, entenda-se, desde miúda adorava estar sempre a preparar alguma coisa, a tentar vender alguma coisa, a tentar fazer com que pudesse ter o meu próprio retorno financeiro, as minhas atividades que merecessem ter ali algum desenvolvimento. E durante todo o meu percurso, depois de fazer o curso, de fazer as pós-graduações necessárias, preparar tudo e entrar no mundo corporate, sempre tive o bichinho de não pode ser só isto. Tem que haver aqui mais qualquer coisa, faz-me falta mais qualquer coisa. E então, durante esses 10 anos, foram 10 anos de muita aprendizagem, foram 10 anos a gerir equipas de programadores, a gerir processos de clientes em outsourcing, portanto, com muita diversidade de setores, o que foi maravilhoso, uma aprendizagem magnífica. E de repente veio o desafio. Então, e agora? Qual é o próximo nível? O que é que eu quero mais? O que é que eu quero fazer mais? Como eu tomei essa decisão há muito tempo atrás, que eu gostaria de ser empreendedora e empresária e ter realmente a meu cuidado, as minhas empresas, todo o meu processo, e não estar só dependente de grandes marcas ou grandes orientações que são as delas e está tudo certo. Então tomei essa decisão muito cedo. Só que ainda não tinha tido a coragem, como muitos empreendedores, de dar o primeiro passo. E a vida é muito curiosa, porque quando tu não tomas a decisão, mas no teu coração, no teu plano, já está tudo bem decidido, o teu corpo empurra-te para. E, portanto, não há volta. O universo encarrega-se. Alguém se encarrega de te mostrar. E foi a primeira vez em que eu tive uma paragem por exaustão, por cansaço, onde eu dizia que isso não poderia acontecer comigo, que era impossível, que isso não acontece, muito menos comigo, só acontece a quem é fraco, a quem não está muito preparado, e então tive que parar. E quando parei, aí sim, tomei a decisão e vamos lá arrancar com uma coisa completamente diferente. Agora estou por mim, agora vamos arrancar toda uma carreira baseada naquilo que sou eu e um mercado novo. Como era para começar num mercado novo, tem que se começar exatamente por baixo, que é para tentar perceber todas as etapas e para poderes realmente conseguir chegar onde te faz sentido, mas passando por todos esses passos. Então fui consultora, diretora comercial, arranquei também numa marca que de alguma forma já tinha as diretrizes, podíamos dizer inclusive que traz um pouco do corporate para o mercado imobiliário, porque eu comecei numa marca internacional e pura e simplesmente a partir daí são 24 anos até este momento, 24 anos muito caminho ainda para conversarmos. Sem dúvida. Disseste aí 3 coisas que já me faz sentido pegar e que não está no alinhamento, mas já me conhece. Aliás, a Marina, faltou descrever aqui uma coisa. Eu posso dizer que é uma amiga hoje em dia, tenho o gosto de ser uma amiga e uma pessoa que, quando eu preciso até de algum conselho, está do outro lado. E é um gosto isso, Marina. Não tinha dito isto, portanto, obrigado. Daniel. E já foi falado até aqui noutros episódios do podcast, e há uma diferença muito grande entre eu ser empreendedor e eu ser empresário. Sim. Porque empreendedor é uma cultura, empresário é um NIF. E muitas vezes há pessoas que estão dentro de empresas, querem ser empresários, mas não são empreendedores. Tu hoje em dia, vou saltar aqui um bocadinho à frente, já voltamos. Tu hoje em dia acompanhas pessoas até que estão a iniciar este processo. Sim.
Quais são as características que tu identificas? Ok, tu vais ter sucesso, tu tens o empreendedorismo dentro de ti, corre-te nas veias, e as pessoas tu dizes, se não te rodeares das pessoas certas, se calhar o processo não vai correr tão bem. Quais é que seriam essas características? São características muito específicas e muito conectadas com o como. Ou seja, ser empresário, como tu dizes muito bem, é um número, é dizer a partir de agora eu tenho outro tipo de tributação, eu tenho outro contribuinte. Na verdade, empreendedor tem tudo a ver com um estado completamente diferenciado, é uma cultura, é um estado de alma e é todo um processo. E a maior parte das pessoas que querem realmente empreender ainda não entenderam que isso é uma cultura, entenderam sim que tinham que mudar ali uma forma de tributação, tinham que ter um outro nível e que teriam mais liberdade na gestão do tempo e na gestão da remuneração, são os 2 pontos mais importantes, mas falta-lhes as características de pôr o como em prática. O como é, tens os recursos certos, queres os recursos e vais ter o tempo, a persistência, a resiliência, a capacidade de desenvolver todas as etapas para chegares àquele objetivo que tu queres, que tu desejas, ou vai ser a meio caminho tudo muito duro? Deixa-me dar-te um exemplo. Eu estou a falar deste processo e só me está a vir aqui um caso muito recente, um cliente até muito recente, e que é um exemplo claro disto que nós estamos a falar. Eu quero ser dono do meu negócio. No caso, eu tenho uma agência imobiliária, eu quero ter uma equipa de sucesso. Eu quero ter resultados acima da média, porque senão continuava como consultor. E eu digo-lhe, ok, perfeito, vamos traçar o plano, vamos ver o que é que precisamos, o que é que necessitamos de acrescentar, como é que vamos preparar toda a estratégia. E de repente, como tu já me conheces, vamos diretos para a agenda, vamos diretos para ações concretas, vamos diretos para a produtividade, para KPIs, e começa em cada uma das etapas a ter do outro lado, mas eu não abri uma agência para trabalhar para depois das 7. Mas eu não abri uma agência para agora ter que fazer isto tudo. Tempo. Mas eu não consigo fazer isto tudo. Eu ou recruto ou acompanho a equipa. Então, mas afinal, o que é que a Marina quer que eu faça? E de repente tu começas a perceber, está perfeito, esta pessoa realmente quer ser empresário, quer crescer, mas não está no processo certo ainda em termos das características desenvolvidas para ser um verdadeiro empreendedor, não quer pagar o preço. Resiliência, uma das características fundamentais, a capacidade de adaptação ao momento, a forma de encontrar ali o melhor caminho para o resultado que queremos. E por vezes temos que fazer coisas que não queremos. Quantas vezes temos que fazer coisas que não queremos? Quantas vezes temos que fazer um processo que é duro durante uma etapa para depois poder ficar confortável e poder seguir. E é exatamente este ponto entre a resiliência, a capacidade de adaptação ao processo, a gestão de tempo e de resultados, de prioridades, a forma como eu depois vou implementar no dia-a-dia, a minha capacidade de me manter disciplinado no processo, é o que vai fazer com que um empresário se transforme num empreendedor e num empreendedor que depois pode e deve crescer, como é normal, porque já está com a cultura certa e o processo certo. Olha, quando eu faço alguma pergunta neste sentido aqui nas conversas, invariavelmente a resposta vai no sentido daquilo que tu acabaste de dizer, de uma forma ou de outra, portanto vai nesse sentido. E eu gosto de refazer esta pergunta, porque eu acho que não a mensagem estratégica tem que ser repetida até que entre na cabeça das pessoas e porque realmente, hoje em dia, até pela questão das redes sociais, quase que colocou alguma leveza no processo de ser empresário ou empreendedor. É fácil, toda a gente é fácil, toda a gente iniciar uma carreira como, depois ter uma carreira como empresário. Não é iniciar, é ter a longo prazo. Efetivamente são coisas diferentes. Depois tu há pouco também falaste em algo que eu acho que é muito importante, que é, até porque, como tu sabes, nós temos uma marca que também é internacional e é uma das nossas, aliás, o nosso maior trabalho hoje em dia é efetivamente ajudar pessoas que querem iniciar ou alavancar o seu processo enquanto empresários que se juntam a nós para que isso aconteça. E efetivamente o ter o caminho estruturado é sem dúvida talvez um dos maiores desbloqueadores de garantir esse sucesso, mas depois há uma outra parte que é muito importante, que é o soft skills, porque nós próprios na seleção desses candidatos dizemos às pessoas: ok, nós temos o processo todo definido, nós temos todo o apoio, toda a formação, todas as ferramentas, todo o marketing, mas se não houver do seu lado o perfil, e nós vamos validar esse perfil, os soft skills, se preferirmos, não vai acontecer. Agora a pergunta é, nem toda a gente vai ter os soft skills. Ou pelo menos não todas as que tu mencionaste. Resiliência, capacidade de disciplina, etc.
Como é que eles vão trabalhar isso? Vamos imaginar alguém, ok, eu não sou disciplinado, até sou resiliente, mas o que acontece é, na realidade, se calhar eu demoro muito, por não ser disciplinado, eu demoro muito mais tempo a fazer as coisas. O que é que tu dirias a uma pessoa que chega ao pé de ti e diz: Marina, eu quero abrir uma empresa, eu sei que, até pode ter consciência disto, eu sei que sou resiliente, Sim. mas não sou disciplinado. O que é que tu lhe dirias? Como é que trabalharias isso com ela? Temos de trabalhar sempre duas realidades muito importantes, Daniel. Nós estamos a trabalhar a pessoa e o profissional, ponto, não há volta. Durante muito tempo, na minha formação académica e no meu mundo corporate, onde eu ainda não estava desperta para a realidade da pessoa, a questão do profissional era para mim a única grande vertente e realidade. Ok, mas isto, com mais trabalho, com mais treino, com mais estratégia, nós conseguimos Com sempre força vencer bruta. o processo. Força bruta de trabalho, nós conseguimos chegar lá e temos a estratégia certa e o resultado que queremos. No entanto, a meio do meu percurso, e exatamente coincidente com esta mudança para a área mais do empreendedorismo, foi para mim o passo mais importante, foi trabalhar em mim. Foi arrancar para o desenvolvimento da pessoa, das tais soft skills. O que é que eu preciso de trabalhar em mim para ser uma melhor empresária, uma melhor mulher, uma melhor mãe, uma melhor empresária, uma melhor empreendedora? O que é que eu tenho que trabalhar, desenvolver, perceber, porque eu não estou a ver. Tu vê bem. Quando te chega um empresário que quer abrir um negócio, pura e simplesmente ele já acha que tem as competências todas. Porque às vezes quando ele diz não sou muito disciplinado, aquilo não é ao ponto dele querer mudar. Sim. Porque se ele quisesse mudar, ele não te vinha dizer que era pouco disciplinado. Ele dizia, olha, eu já estou a trabalhar a disciplina, eu já estou a fazer um determinado processo, porque isso não vai ser um impeditivo de eu ter mais resultados. Então, respondendo à tua pergunta, foi só mais um enquadramento. Primeira etapa, vamos trabalhar na pessoa. Uma das minhas primeiras etapas a trabalhar com os meus clientes hoje é fazer uma análise comportamental, uma análise de perfil, de personalidade. Para quê? Para entender aquilo que a pessoa me está a dizer e aquilo que ela não me está a dizer. Sim. E que eu consigo ler, não é? Que eu consigo perceber cada uma das etapas. E depois disso, então, aquilo que nós temos que avaliar são dois caminhos. Ou realmente há uma capacidade de desenvolvimento, há um compromisso, há um tempo necessário para alterar essas soft skills e com um plano, porque por daí o coaching ser tão importante, porque é um plano com etapas, microetapas e nós vamos checando cada uma das etapas. Nós percebemos que aquele perfil vai se tornar no perfil que tu necessitas para ter aquele resultado ou então vamos obrigatoriamente ter que delegar. Mas temos que delegar na raiz, à cabeça. Tem que ficar muito claro no plano que determinadas tarefas que precisam daquela soft skill e que ele não tem como líder, como administrador, tem que delegar. O que eu lhe vou ensinar ou o que nós lhe podemos ensinar é como é que ele vai monitorizar e como é que vai fazer essa delegação. Para quê? Para tu não arrancares como projeto torto à partida. Sim. E conhecemos muitos desses projetos. É verdade. Conhecemos muitos desses projetos que a pessoa quer e faz tudo e tem 3 ou 4 chapéus, não é? Como eu costumo dizer, tira um chapéu e é o administrador, põe um chapéu e depois é o coordenador e depois é o diretor comercial e entretanto ainda faz negócios. Sim. Ainda faz negócios muitas vezes. Então não vai conseguir ter tempo para se desenvolver nem fazer nada de acordo com este processo inicial. Então tem que ficar definido na raiz, à cabeça, no arranque do projeto. E por isso estudas a pessoa, percebes a capacidade de mudança, até pelos perfis, não é? Somos uma análise básica do DISC, um dominante, um influente, um estável ou alguém mais conforme, tu percebes logo quais são, o que é que ele necessita para mudar e tu já consegues traçar e conseguir esse compromisso. Mudas? Tens vontade de mudar? Tens capacidade de mudar? O que é que vai mudar na tua vida quando tu tiveres que trabalhar nesta soft skill? Porque dá trabalho. Exatamente. E estava a falar e acho que já falámos aqui outras vezes em vários modelos até de avaliação comportamental, avaliação sem sentido projetivo, de compreender melhor a pessoa. E isso foi, acho que se calhar, uma das coisas que mais foi desbloqueadora para mim, entender esses modelos para poder trabalhar melhor com equipas, com empresários no trabalho que fazemos hoje em dia, porque, e dando um exemplo, se eu tenho alguém por exemplo, diretivo, portanto, eu tenho que ser muito direto com ele naquilo que lhe estou a transmitir. Eu não posso, se ele não vê a ação, se ele está numa reunião e ele percebe que é uma daquelas reuniões, e acho que toda a gente revê nisto, uma reunião que podia ser um e-mail, ele começa a mexer-se na cadeira, vocês têm que ser muito diretivos.
Ao contrário, se temos um I e se formos demasiado diretivos, acontece um bocadinho ele sentir-se quase agredido. Não gosta de ti. Não gosta porque ele gosta, e efetivamente que lhe mostrem como é que se faz, que lhe, se calhar que se sente ao lado dele e diz, olha, faz assim, que validem que ele assim está a fazer bem para depois ele poder ganhar. Inclusive então... até mostrar-te, não é, como é que vais celebrar esse processo, e tens que ter um talk, tens que ter toda uma conversa à volta muito Exatamente. Envolvente, porque ele envolve-se contigo por aí. E estava aqui a fazer outra ligação com uma coisa que disseste há pouco, a questão da exaustão. A verdade é que nós vemos muitos empresários na força bruta, e isso tem não só um limite de tempo em termos de crescimento, como um limite de tempo em termos de saúde pessoal. Eu próprio já passei por essa fase, como tu, de chegar a uma altura da minha vida em que eu estava a trabalhar tantas horas, a fazer tanta coisa, sempre com tanta coisa na cabeça, que eu estava à beira do colapso. Então, é uma coisa que eu falo muito menos publicamente, mas já aconteceu. Não somos... E eu também tinha muito aquela mentalidade, não, eu sou capaz de tudo, isto, se for preciso dormir 2 a 3 horas por dia, dorme-se 2 a 3 horas por dia, até que depois o nosso corpo diz, não, se calhar fazias isso quando tinhas 20 anos. E como é que fica o teu profissional nesse processo? Sim, até porque, na realidade, depois tu estás numa roda do rato, tu não estás a crescer nessa fase, e a verdade é que nós temos que pensar sempre no crescimento, porque estamos numa altura em que os mercados estão em constante mutação. Se nós não pensarmos nisso, nós vamos ficar para trás. E aí leva-me a outra pergunta, que é: chegamos à parte do delegar. Ok, a pessoa não quer fazer isso, quer delegar, mas depois entra muitas vezes num ciclo diferente, que é, e o objetivo aqui deste podcast é muito falarmos nos erros, para podermos exatamente buscar o sucesso, que é a microgestão. Que é, ok, eu sei que eu não tenho esta competência, portanto eu vou ter que ter alguém na minha equipa que a desenvolva, que tenha dentro da equipa, que possa acrescentar isso. Mas depois eu estou sempre a microgerir. Quando dizemos microgerir, não é delegar e poder controlar o que está a ser feito, é ir efetivamente à tarefa, perceber e dar input na própria tarefa, quando é a área de especialização da pessoa. Como é que a pessoa deixa de fazer isto? O que é que trabalharias com uma pessoa que é muito microgestora no dia a dia? É todo um treino também, porque normalmente quem tem muita dificuldade em delegar, não é, tem um perfil de controle muito grande, e como precisa de controlar muito, facilmente se esquece que delegou a outra pessoa e vai lá interferir em cada uma das tarefas. Então tu tens que ir mesmo ao micro detalhe da tarefa. Porquê? Porque para dar segurança a alguém que precisa de controlar tudo até à exaustão, tu tens que trabalhar com ela o detalhe da tarefa, a tarefa em que ele pode e a tarefa em que ele não pode. E ele tem que se gerir por tarefas. E, obrigatoriamente, com pontos de situação muito concretos. Não é? Claro. Quantas reuniões é que ele necessita? Pode precisar de reunir com essa pessoa mais do que uma vez por semana, pode ser só uma vez por semana, pode ser uma vez quinzenalmente, com todo um plano de trabalho para essas reuniões. Porquê? Para lhe dar a sensação e o sentimento e a segurança. Ele precisa de estar ao controle, apesar de não estar ali na tarefa mais curta, na tarefa mais pequenina. Porque senão é muito fácil para ele esquecer e vai lá, esquecer e interfere. E depois também é muito fácil que a outra pessoa se sinta menos confortável e por isso simplesmente depois também não desenvolva tão bem a sua tarefa. Claro. Então, análise de desempenho, KPIs ou chaves indicadoras de performance para essa função. Quais são as microtarefas em que este gestor pode realmente intervir e quando é que não pode, os timings em que isto vai acontecer, que é para lhe dar a segurança de que ele está ao controle à mesma, sem ter que interferir na base, no dia-a-dia. E aí tem que se ir trabalhando de etapa a etapa, porque aqui é tão importante fazer reuniões curtas até se implementar o hábito, não é? Tem que estar confortável com o hábito, mas sempre garantindo, ou seja, trabalhando aqui sempre a questão de que temos que estar com progresso em termos de resultados, porque senão esta pessoa facilmente também fica... Depois a própria pessoa sente-se descrente, sente-se descredibilizada, sente que se calhar as soft skills ou hard skills da pessoa não são as melhores para a função, portanto entra também ali num ciclo que não se quer. Estava a pensar aqui, por exemplo, a implementação de um software que permita feedback constante ou consulta constante do processo era algo que tu aconselharias para alguém que tem esta questão de microgestão, ou só vai intensificar mais o... Não, eu aconselharia, claramente, porque o software vai-lhe dar essa garantia de ter a informação reunida, de poder intervir com esta informação à hora que lhe apetecer, no momento que lhe apetecer, sem ter que ir à pessoa, ao diretor ou alguém a quem ele delegou, e, portanto, vai monitorizando todo o processo com toda a informação que ele pode ter, e isso é fundamental. Perfeito. Agora, é muito, muito importante trabalhar na pessoa, trabalhar efetivamente naquilo que é. Este empresário tem que se entender melhor.
e perceber melhor como é que pode reagir aos seus medos, aos seus receios, o que é que lhe vai dar garantia de ter mais sucesso. E então, se ele se entender melhor e se começar a trabalhar, mesmo que não seja um trabalho tão rápido, vai-lhe dar muito maior confiança e ele vai num crescendo. Mas é preciso trabalhar na pessoa. Estou-me a rir porque é muito engraçado que às vezes é o nosso subconsciente a trabalhar, ouvimos determinadas frases, depois aqui nas conversas, e foi hoje que eu abri esta frase, nunca tinha ouvido esta frase, que já não me recordo quem é que disse, e dizia alguma coisa, dizia isto: as pessoas não precisam de ajuda, as pessoas precisam de empatia. E eu fiquei ali, se calhar, uns 10 minutos a pensar naquilo. Realmente, ok, nós temos muita atenção e eu sou muito uma pessoa, estou sempre a dizer gosto de ajudar, mas o ajudar, esta ajuda que nós definimos muitas vezes nós quase dizemos à pessoa: tens que fazer desta forma. Sim. E até bloquearmos a nossa aprendizagem, e eu que sou uma pessoa muito aberta à aprendizagem, estava a sentir isso. Eu estou a fazer isto. Ao eu dizer à pessoa: faz desta forma que eu acho que ajuda, na realidade, e se eu estiver, entretanto, mais preocupado em perceber a pessoa, em perceber-me a mim e perceber que isso pode beneficiar o processo, e se calhar sai ali uma coisa muito melhor do que aquilo que eu ia dizer, pode ser desbloqueador de performance e até de produtividade. Porque produtividade e número de horas de trabalho também chegamos à conclusão ao longo dos tempos que são coisas totalmente diferentes. Olha, vamos voltar aqui um pouco atrás àquilo que era o caminho da nossa conversa há pouco, que é o teu percurso para o sucesso. E a determinada altura tu voltas a ter uma inversão um pouco no teu caminho, sem que já dentro do mesmo ramo, que é, ou seja, tu fazes toda a escalada, como disseste há pouco, dentro do imobiliário, chegando à parte de master franchise, portanto de liderar os outros líderes no seu caminho de criar a empresa, mas a determinada altura dizes outra vez: não, agora vou voltar outra vez à base. Como é que surgiste e qual é a tomada de decisão aqui por trás deste caminho? Ok. Uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta porque normalmente nos currículos, não é? As pessoas sabem, veem os saltos, veem as mudanças, mas na verdade não avaliam o que é que está por detrás. E foi verdadeiramente mais um processo em que eu senti que necessitava de conjugar a minha pessoa com o meu profissional e crescer nesta lógica do empreendedorismo. Porque vê bem, Daniel, eu estou 10 anos a acompanhar projetos na área de tecnologias de informação. Arranco no imobiliário, sou consultora imobiliária, que na altura não era consultora, era comercial mesmo, porque não havia cá esta questão da consultoria. Fazias prospecção, ias para a rua, sim, batias as portas, acompanhavas proprietários e clientes compradores e era isto. O objetivo eram negócios e vamos a isto. Começo a preparar equipas, recrutamento, integração de equipas, a fazer com que as equipas se tornem produtivas e levá-las a patamares que eram interessantes, não é? Sempre coloquei as agências onde trabalhei no top 10 das marcas onde estavam, ponto. E esse é que era o objetivo, de conseguir fazer com que cada vez mais tivesse as minhas equipas alinhadas, alta performance, a funcionar muito bem. Acho que há ali logo uma mudança estratégica quando eu passo da parte mais operacional e venho para o Master Franchising, porque aí tu tens que gerir outros empresários, outros empreendedores, a fazê-los crescer. E eu tive a meu cargo, nesta última fase, 50 agências para poder acompanhar. 50 empresários. 50 havia alguns empresas, com mais que uma unidade. Exatamente. Mais que uma unidade, exatamente. E alguns deles mais do que um empresário. Sim, ou seja, são sociedades. Portanto, sim. Toda uma dinâmica muito interessante. E todo neste processo, aquilo que tu desenvolves, tal qual, e voltando à tua pergunta anterior, ou o teu comentário, falavas de duas áreas, porque por vezes nós estamos a dar a orientação, somos muito diretivos, e isto é mentoring. Ou então, por outras vezes, tu estás a usar ferramentas onde te questionas e percebes melhor a pessoa e vais ao encontro da pessoa e trabalhas todo o processo, e isto é coaching. E então, é daí que, muitas vezes, empresário, empresa, eu tenho que decidir qual é a melhor ferramenta para aquele perfil. Porque existem perfis que precisam de mentoring, isto que estás a dizer, tens que ser mais diretivo, mais orientador, de dar-lhe um caminho muito mais seguro e muito certinho, porque ele necessita disso para depois poder passar ao seu próximo nível. Enquanto que outros empresários precisam que tu o entendas como pessoa, a questão da empatia e de perceber exatamente o que é que o bloqueia, o que é que o acelera, o que é que lhe dá garantia de concretização e de sucesso, em que etapa é que ele está. Então, esta diferença também aconteceu no momento em que eu faço essa mudança. Quando chega uma determinada etapa em que
Ok, tinha 50 agências a meu cargo, fazia formação que eu adoro, fazia consultoria que eu adoro, noutros tinha que fazer mentoria que eu adoro. Já desenvolvia e utilizava todas as ferramentas de coaching desde 2007 que eu mexo no coaching e utilizo no mercado imobiliário nestas empresas, assim como ferramentas de programação neurolinguística e da análise comportamental. Sem falar do tema, porque como tu sabes, ainda hoje o coaching é tabu em muitos sítios, quanto mais nas etapas. É algo esotérico. Exato. Não, mas isso não é para as nossas equipas. Não, nada disso. Isso não se usa para nós, não. Isso é lá para aqueles que andam lá aos saltos e aos pulos, essas coisas. E então eu usava e não lhe dava nome, está tudo certo. E então todo este processo, na verdade, chegou um momento em que eu disse, eu preciso de mais. Porquê? Porque eu não estava alinhada com aquilo que é, ou que era o meu propósito, que é poder fazer isto sozinha, sem ter que obrigatoriamente me condicionar às diretrizes únicas de uma marca. Porquê? Porque quando começas a trabalhar pessoas e a trabalhar processos, e quanto mais os desenvolves, mais percebes que eu não posso só, por vezes, limitar. E então, para mim, na forma como eu já acompanhava, eu estava muito limitada porque não podia selecionar o número de agências que tinham, e já eram muitas. Isto ia influenciar o meu trabalho, porque não conseguia fazer um bom trabalho com as minhas agências, não há como fazer formação, acompanhar o Norte, acompanhar a Centro, acompanhar a Sul. E não dá, não era possível. Resultado, todo este processo fez com que, ok, muito bem, então Marina, ainda te falta o próximo nível. O próximo nível é, estás por ti, completamente por ti, e vais desenvolver um projeto de arranque. E foi assim que eu abri a minha empresa de formação, de business coaching, consultoria, mercado imobiliário é a minha especialização mais forte. Não significa que não trabalho com outras empresas também e outros setores por um motivo. São pessoas e como pessoas que são, negócios que são, vão obedecer todos às mesmas dúvidas, as mesmas objeções, as mesmas questões. O que vai mudar realmente são as especificidades do mercado. Negócio, claro. E, portanto, foi isto que me fez... Ok, ainda tenho um próximo nível. Para a maior parte das pessoas, e isto, acho que estas histórias também fazem com que muita gente pense um bocadinho na sua própria história. Para a maior parte das pessoas pensa assim, ok, começar tudo outra vez? Já tiveste uma carreira perfeita. Aliás, tu sabes, eu conto sempre, a minha mãezinha chorou tanto quando eu mudei para o mercado imobiliário. Ela dizia-me, como é que é possível, filha, teres uma carreira brilhante? O que é que te aconteceu para ires começar tudo de novo? E quando eu chego a esta fase de começar tudo de novo outra vez, uma vez mais alguém me dizia, mas o que é que te falta? Tu viajas, vais para aqui, vais para lá, vais para onde queres, viajas, dás trabalho, faz o que tu gostas, porque não houve um momento em que eu não fizesse o que eu gosto. Claro. O que é que te falta mais? Porquê que tens carro, tens telemóvel, tens viagens, tens salário mais do que suficiente, trabalhas com comissões, portanto podes subir mediante o teu desempenho, subir o teu rendimento. O que é que se passa? E eu acho que é aqui que está a essência do empreendedor. Porque o empreendedor não tem medo de começar as vezes que forem necessárias, porque ele sabe por onde é que vai. Ele sabe o que é que tem que fazer, ele não tem medo de arregaçar a manga e construir de novo. O empreendedor e os grandes empreendedores, as histórias que nós tanto acompanhamos nos livros, e eu sei que tu és um amante de livros assim, de leitura, assim como eu, na verdade, aquilo que nós mais lemos e que nós sabemos também é que está tudo certo, porque o mindset está lá, a mentalidade está lá, as características estão lá, tu arrancas as vezes quando necessárias nos negócios que precisares. E se algo correr menos bem, não tem mal, é só um processo para tu definires aquele não é o teu caminho, voltas atrás e voltas a fazê-lo de novo as vezes que for necessárias. E foi aí que eu mudei. Portanto, aqui, garantidamente, eu passei para mais uma Vamos lá outra vez, de novo, e a tua mãe novamente com as mãos na cabeça. A minha mãe, eu desta vez decidi uma estratégia diferente. Só lhe contei quando estava tudo consumado e disse, mãezinha, está tudo certo. Olha, ainda hoje ela me pergunta, mas tu tens clientes, filha? Está tudo certo. Normal, amor de mãe. É isso. Olha, deixa-me só fazer aqui um esclarecimento que é importante para quem não conheça o mercado imobiliário, porque falamos aqui de uma carreira, mas tipicamente, portanto, tipicamente, porque é a prática mais comum do mercado, mas pode haver exceções. Quem entra no mercado imobiliário é consultor, diretor comercial, é comissionista, portanto, vamos chamar as coisas pelos nomes, portanto, tem uma remuneração associada à sua produtividade, portanto, nós associamos isso a empreendedorismo, não tem um chão, não é? Depois, quando tu passas, e também esclarecer aqui a figura de Master Franchise para um Master Franchise, estamos a falar de uma estrutura que tem representação de uma determinada marca no território português e que o teu trabalho é dar acompanhamento à agência, e normalmente já com uma componente fixa e uma componente também variável. Isto significa que, dando este passo,
acabou a componente fixa, variável, por muito que exista, é totalmente variável, mas também não existe base para onde incidir, portanto não existe clientes. Como é que tu dás os primeiros passos nesta área? Foi que pegas no telefone, só passemos aqui muito práticos. Sim, força. Pegas no telefone, começas a ligar pessoas que conheces. Quais foram as estratégias que tu usaste para captar os teus primeiros clientes? Daniel, mais uma boa pergunta, gosto muito das tuas perguntas. E é uma excelente pergunta, porquê? Porque te remete àquilo que é a ansiedade que a maior parte das pessoas como empreendedoras tem, que é onde é que eu vou buscar os meus clientes, como é que eu vou fazer este processo. E na verdade a nossa preocupação, a minha primeira preocupação sempre foi de ter uma boa reputação no mercado. Qualquer coisa que eu faço com paixão. Qualquer coisa que eu faço, dou sempre o meu melhor, dou sempre o máximo de mim, estruturo sempre o processo para ser uma ação de sucesso, seja qualquer etapa que faça parte deste processo. Isto deixa marcas. E o empreendedor sabe que isto deixa marcas. O empresário às vezes esquece. Às vezes não lhe apetece atender o telefone, às vezes não lhe apetece trabalhar um fim de semana e às vezes também a mim não me apetece, como é óbvio, mas se ele fizer parte do processo, um processo maior tem que ser. Às vezes não lhe apetece trabalhar aquele cliente, às vezes não lhe apetece fazer aquela chamada e isto também deixa marcas. Então, quando eu tomei esta decisão, minha preocupação é como a de qualquer empreendedor. Eu amanhã e no próximo mês tenho que pagar as minhas contas. Eu habituei-me a um estilo de vida que eu não abdico dele. Eu quero subir o meu estilo de vida, o meu conforto, o conforto da minha família, aquilo que eu gosto de fazer, que é viajar, que eu amo. Todo este processo é um processo determinante para a minha vida. E eu, ao ser empreendedor, não quero perder isto, como é óbvio, então tenho que me estruturar. E aquilo que eu fiz foi estruturei-me no mínimo para ter o meu fundo de emergência no mínimo para 6 meses. E eu, quando dou o passo, eu sei que em 6 meses, se nada acontecer, eu tenho 6 meses para telefonar aos meus clientes, aos meus possíveis clientes, para poder fazer ações comerciais, para poder visitá-los, para poder criar uma estratégia digital para fazer todo o processo. Na verdade, comigo não foi preciso isso. Eu ainda hoje não ligo a um cliente e dou graças a mim, ao meu trabalho e a alguma entidade, cada um acredita na sua, não é, superior, que me guia neste processo. Mas, na verdade, desde que eu arranquei a minha empresa em 2016, eu nunca liguei a um cliente a perguntar: precisas de um serviço meu? Tenho um novo curso. Ainda não necessitei. Um dia posso mudar a estratégia e está tudo certo. Mas porquê? Exatamente porque esse rasto fica. Um rasto de trabalho, de disciplina, de processo, de paixão. E mal eu mudo e as pessoas sabem, elas próprias me contactam, elas vêm até mim. Agora, vai ser sempre assim com o empreendedor? Não vai. Portanto, eu estruturo o meu processo exatamente ao contrário, que é, primeiro crio um plano, crio uma estratégia financeira para não ficar aflita e depois, garantidamente, vou começar a entrar em contacto com os meus clientes pelos vários canais que nós temos. Hoje, usamos o digital, usamos as redes sociais, usamos todo este processo e, claro está, é necessário telefonar aos clientes? Possivelmente é. Eu ainda não senti essa necessidade, mas se for necessário, não tenho problema absolutamente nenhum de pegar no telefone e lhe dizer: isto é o que eu tenho, esta é a minha proposta de valor, entendo que lhe faria a diferença na sua empresa, na sua equipa, no seu processo, ter este tipo de serviço, deixar ao seu critério a avaliação. E está tudo certo, porque é a forma que nós temos de nos mostrar. Há um momento, de 2016 para cá, estamos em 2024, que eu senti a necessidade do digital. Porque, como tu sabes, quem não está no digital não está. E de repente as pessoas começavam a perguntar-me: Marina, mas está tudo bem? Tem clientes? O que é que tem andado a fazer? É que nós não vimos nada sobre si. Então eu percebi: bem, o meu público está preocupado comigo, que precisa de saber onde é que eu estou, o que é que eu ando a fazer, porque isso de alguma forma lhes dá confiança. E está tudo certo. Sim. E então começamos a criar, não é, toda uma estratégia mais digital, apesar de ainda não estar naquela fase de massificação, dizer: estou cá, eu faço isto, que está tudo certo, porque às vezes é necessário para que as pessoas também te escolham. E já está. Sim. E é isto. É engraçado porque tu estava aqui a pensar... Quando nós começámos a trabalhar juntos a primeira vez e eu te contactei na altura para contratar os teus serviços, foi um misto das duas coisas. Foi alguém que me referenciou e depois eu fui às redes sociais ver o teu conteúdo e validar a referência que me tinham feito. Portanto, é engraçado e cada vez mais, eu falo muito disso com os empresários com que acompanhamos, que é: ok, eu até posso ser uma pessoa, imagina, no mercado mais pequeno, uma cidade mais pequena, eu sou extremamente influente e só isso só por si gera negócio,
Mas hoje em dia isso não é suficiente, porque eu até posso gerar negócio, a pessoa até me pode conhecer, mas a pessoa vai querer sempre ir validar essa informação. Eu cada vez que digo isto é inevitável dar este exemplo, que é: eu não vou ao restaurante hoje em dia sem ir ao Google, ao TripAdvisor, ao Facebook, ou seja, ver o que outros clientes dizem. Então é normal que as pessoas sintam essa necessidade de validar também. É muito interessante a questão de que estavas a falar ali, e agora é só mesmo uma partilha de deixar a marca nas pessoas, porque efetivamente quem trabalha contigo percebe isto. Parece-me que eu vejo lá, mas não é dizer a verdade, porque efetivamente eu sei, e trabalhamos juntos há algum tempo, que a Marina, se alguém lhe ligar um sábado à tarde porque está aflita, a Marina se calhar vai atender o telefone e vai tentar ajudar dentro daquilo que é as limitações de um sábado à tarde, ou da situação, ajudar. E isso, claro que deixa isso na cabeça das pessoas, e cada vez mais, numa era tão rápida, de um digital tão rápido, tudo tão rápido, haver alguém que tira tempo para devolver uma chamada, para dar uma resposta, é essencial. E a verdade é, quanto mais nós falamos com pessoas com sucesso, mais percebemos que isso tem que ser uma prática. Portanto, é muito importante querer só reforçar isso. E é um ADN, não é? É uma prática ADN, é algo que eu não faço um esforço, mas que eu nem o entendo de outra maneira. É a mesma coisa como me preocupar hoje com a pessoa, não só com o desafio que aquela pessoa, aquela minha empresa me está a colocar. Porque eu não posso olhar só para o desafio naquele momento, eu tenho que olhar para o histórico, para aquela pessoa, o que é que ela precisa, porque senão eu dou-lhe um guião, não é? Um step by step, e ela não vai conseguir implementar e vai frustrar no processo, não atinge o resultado. E se ela não atinge o resultado, eu sou responsável. Porque se eles não atingem o resultado, os meus clientes, eu também não fiz bem o meu trabalho, não entendi onde é que ele precisava realmente de mudar, de fazer uma estratégia alterada, e todo o processo é mais difícil. Eu não quero que me digam que, Marina, não. Eu quero que me digam, não, é ótimo, trabalhem com a Marina, ponto. É isso. E estava aqui a pensar na questão do ADN. Eu recordei-me agora de uma frase, já lá em 2017, quando comecei a trabalhar com um empresário que tinha outra área de negócio, onde estava dentro de um franchising nessa área, e que me dizia exatamente que aquilo que ele mais gostava em mim é que ele ligava e eu, ao atender, eu devolvia. E a minha... eu fiquei perplexo com esta afirmação, mas como assim? Isso é o normal. Foi a minha resposta: isso é o normal. Se eu consigo atender, atendo. Se eu não consigo, eu devolvo. No pior dos cenários, se eu me atrasar muito nesse dia, eu envio uma mensagem a dizer, ligo-lhe no dia seguinte. Não, isso para mim é o normal, cara. Nós já tem a ver com valores, com crenças que nos foram passadas. E ele diz-me: não, Daniel, não é normal. Não é normal quando, ainda por cima, alguém me está a prestar um serviço. Não é normal. Sim. Ou seja, não deveria ser normal, mas é normal. É o que acontece. Se calhar não é o que é normal, mas é o que acontece. E agora as pessoas podem estar a ouvir e podem dizer assim: ok, mas para o Daniel e para a Marina isso está no ADN, isso está nos vossos valores. Para outras pessoas pode não estar, e está tudo bem com isso. É importante é que tenham a consciência de que é importante, e eu dar feedback aos meus clientes é importante, porque o iniciar de uma, eu digo isto muito nas informações e às equipas, que é o iniciar de uma relação, muitas vezes, e a criação de empatia para o longo tempo, tem de ver com detalhes tão curtos. Sim. Achamos que é a melhor apresentação, PowerPoint, o melhor vídeo nas redes sociais. Ok, pode ser um mecanismo, mas depois, se eu digo à pessoa que vou ligar às X horas e não ligo, se a pessoa me liga, envia uma mensagem e eu não consigo responder, isso vai ser mais importante do que o PowerPoint, que era muito bonito. Concordas? Sim. Concordo na íntegra, porque a verdade é que o estar lá, a pessoa saber que pode contar contigo, o não defraudares uma expectativa que criaste, é efetivamente o mais importante no processo, porque a partir daí, com essa segurança na relação, com essa decisão, com a resolução da forma como vais fazer, todo o resultado vai aparecer e ganhas a confiança do cliente, o cliente fica mais confiante e todo o processo acontece naturalmente. Precisas de reajustar a rota? Claro que sim, como todas as etapas precisamos de reajustar as rotas, mas na verdade o impacto é muito, mas muito maior. Sim, é realmente esse cuidado, essa personalização, porque é outra das minhas palavras preferidas, paixão e personalização. Ok. E de que forma é que tu sentes que isso é importante, ou porque é que tu sentes que isto é assim tão importante, a personalização no mercado como o de hoje? As pessoas querem sentir-se únicas, são únicas, ponto. Os projetos são únicos, mesmo dentro de um alinhamento e de uma estrutura, não é? Hoje tu representas uma marca, essa tua marca
tem uma estrutura, tem claramente um saber fazer, um savoir-faire, um know-how, um conhecimento. Então sabes exatamente qual é o step by step para ter resultado. Mas a verdade é que a personalização àquela pessoa, àquele projeto, não significa mudar os parâmetros e as premissas base, ponto, mas significa que vais ajustar àquele perfil, àquele mindset, àquela pessoa, àquele processo. E às vezes são os tais pequenos pormenores que depois vão fazer com que o processo corra muito melhor. Então, para mim, personalização é fundamental, porque ao sentir-se único, ao sentir-se cuidado, ao sentir que tu tiveste em atenção aquele pormenor, que é um pormenor específico dele, na verdade, integrares isso dentro de algo que tu sabes que funciona bem, qual é o plano maior, tu consegues fazer com que as pessoas se sintam muito bem, que produzam projetos únicos, que possam entregar propostas de valor único aos seus clientes, sejam eles quaisquer que sejam, e na verdade todo o processo se alinha de uma forma diferente, inclusive até no compromisso com as ações que as pessoas não gostam tanto, não é? Exatamente. Todos os mercados e todos os setores tu precisas de prospecção, de angariação, de cuidar de clientes compradores, de acompanhar processos de tratamento de objeções, de negociação. São temas que são aplicados a qualquer área, sejam meus clientes da área dentária, sejam meus clientes do mercado imobiliário, sejam médicos, veterinários, o que seja. Sim. Aquilo que acaba por acontecer é como é que aquela sociedade, aquelas pessoas, aquela equipa, como é que tu personalizas aquilo que ela tem e aos desafios que ela tem no seu mercado, no seu negócio, e como é que os ajudas a implementar essa diferenciação. E este é dos temas que mais falamos no mercado hoje. Como é que eu me vou diferenciar no meio de 10 mil empresários que fazem o mesmo do que eu, ou de 15 mil, ou de 20 mil, ou o que seja? Como é que eu me vou diferenciar? Então, mas nós não dizemos todos a mesma coisa. Dizemos, na base, todos trabalhamos com redes sociais, nós todos vamos ter um projeto específico de acompanhamento ao proprietário, ao cliente comprador, puxando ao mercado imobiliário. Sim. No entanto, a forma como tu personalizas a tua marca àquelas pessoas, àqueles processos e os fazes realmente sentir-se únicos, vai permitir com que eles executem mais e melhor, tenham melhores resultados e o cliente observe isso. Quando o cliente observa, gosta e checa, consegue fazer essa verificação, uau, gostei, senti-me realmente muito bem, muito, senti-me único. Aquilo que eu sinto hoje em dia é que cada vez menos as pessoas querem um serviço standard, e querem algo direcionado para eles, e por isso é que também nós na mediação imobiliária fizemos, eu acho, a migração de comerciais para consultores, e uma das coisas que me alinharam com o João e que me fez juntar ao One e fazer acreditar no processo é exatamente o facto de nós entendermos que é importante que, independentemente de diretrizes de marcas que são importantes e que têm um fio condutor, cada empresário na sua região vai ter que adaptar o seu mercado ao seu público-alvo, cada consultor que quer especializar no nicho vai ter que adaptar e tem que ter flexibilidade para o poder fazer. E o que eu ouço mais hoje em dia, falar com muitos empresários que até estão em marcas, não estou a falar só de imobiliário, até de outras áreas, é exatamente esta questão de que eu quero fazer algo, mas é rígido. Mas é rígido, eu não posso fazer. A linha é ténue, ok? A linha também tem que ser muito trabalhada, porque não é fazer de qualquer forma e desvirtuares um processo, porque depois cada um faz a sua maneira e tu deixas de ter um todo que tu já sabes exatamente que funciona e porque é que funciona, porque está estudado, porque está trabalhado. E aquilo que é a personalização. A personalização cuida pormenores da base. A base é igual. Ai, Marina, mas os clientes estão fartos da apresentação, mas toda a gente faz a apresentação. Ok. Se ele ficar farto da tua apresentação, é porque tu não foste o único. É porque tu não percebeste aquele cliente, não fizeste um bom diagnóstico, não entendeste o que é que ele valoriza, o que é que ele necessita e não ajustaste o teu discurso àquele cliente. Porque se o ajustares, o cliente não vai sentir que já ouviu aquela apresentação em lado nenhum. Claro. Porquê? Porque não pode, porque tu és uma pessoa única, ele é uma pessoa única, o processo é o teu, com a forma como o ajustas, garantidamente vai fazer com que ele sinta esse processo como único. Marina, mas o que é isto de ajustar? Então eu posso, se o cliente não gosta de apresentações em PowerPoint, eu não faço. Não. Tu vais fazer exatamente a apresentação em PowerPoint. Não vais ser chato. Não vais maçar o cliente até a exaustão. Tu vais parar, vais falar com ele, vais falar das dores dele, das preferências dele, vais encaminhar. Tens de ter uma apresentação que tu domines, que tu percebas, que consiga conjugar, não é, o visual, o auditivo, o sinestésico, que seja realmente apelativa. Vais parar em determinados momentos, vais-te focar no cliente. A apresentação até hoje, a apresentação pode estar num tablet e pode estar tranquilamente a passar, porque tu é que vais conduzir aquele processo. Aquele é um apoio.
A maior parte das pessoas o que é que faz? Lê slides e Evita informação. ou então envia por e-mail e está tudo Sim, bem, sim, o cliente descobre sozinho. Então, qual é a grande diferença? A base fica definida, marca a marca, processo a processo, empresa a empresa, sabemos exatamente qual é a base. A personalização vai-nos caber a nós, vai-nos caber onde é que eu quero diferenciar. Eu posso trazer uns pastéis de nata e servir um vinho do Porto enquanto faço a apresentação. É a tua personalização. Se ele é um cliente estrangeiro, não conhece os pastéis de nata e para ele é fantástico que lhe possas dar um mimo de Portugal, está perfeito. Ou 2. Sabes que aí é aquela velha máxima de que as pessoas acham que 100% do passado com o cliente tem que ser falar sobre negócio e apresentação dos meus serviços, e na realidade esqueces que primeiro é um trabalho de eu conhecer, independentemente da área, de eu conhecer o meu cliente, de eu efetivamente desenvolver algo personalizado para ele e no final, sim, naquele último detalhe eu apresentar-lhe. E estávamos a falar disso, eu estava-me a lembrar na personalização e na atenção ao detalhe de um exemplo. Há um restaurante onde eu costumo ir, no centro do Porto, que o senhor tem uma prática que eu acho espetacular, que é, o dono do restaurante está sempre na caixa. Estamos a falar de um restaurante com alguma dimensão, o serviço é bom e é rápido, que é uma coisa que eu gosto muito, muitas vezes durante a semana, e há sempre uma prática que ele faz, que é, quando nós vamos pagar, o que é normal hoje em dia? Nós pagamos o nosso cartão multibanco. Claro, agora já existe o MBWay, mas a maior parte das pessoas já pega no cartão multibanco. O mais normal, a maior parte dos restaurantes, é dizerem qual é o valor, virarem o cartão multibanco, a pessoa coloca o contacto, assim, coloca o cartão, o que seja. O que é que ele faz? Mal a pessoa pega no cartão multibanco, ele estica a mão para recolher o cartão multibanco da pessoa. E faz assim um olhar para o cartão e diz: então, Daniel, estava tudo bom hoje? E eu comecei a perceber que ele faz aquilo, mas agrada-me e continua a agradá-lo. E a verdade é que hoje em dia já falo com ele efetivamente já sabe o meu nome, mas ele faz isso com todas as pessoas. Claro que há pessoas que pagam dinheiro, ele tem sempre o cuidado de perguntar, estava tudo ao seu agrado, pronto. Mas quando este mimo de a personalização de eu vou olhar para o cartão, vou fazer um processo, na realidade é mais demorado, porque eu vou pegar no cartão em vez de virar a máquina multibanco para tu inserir, vou ver o teu nome para tratar pelo teu nome. Acho que é um exemplo. Por exemplo, estamos a falar aqui, se calhar, mas em determinadas áreas é mais fácil fazer isto. Não, estamos a falar de um restaurante. Quantos restaurantes nós vamos que isto acontece? Em todas. Provavelmente eu é o único onde isto acontece. A pessoa tem efetivamente um interesse genuíno e a verdade é que aquilo fica na memória. Claro. Portanto, eu às vezes estou a pensar, onde é que eu vou? Vou ali àquele restaurante. Imediatamente sentes-te em casa. Sentes um acompanhamento único, sem dúvida. Exatamente. Olha, já estamos a conversar há algum tempo. Este tempo passa a voar. Nesta tua experiência entre acompanhar equipas, acompanhar empresários, na realidade os líderes de equipas também são empresários na mediação imobiliária, mas também trabalhas com outros segmentos, qual é que é a principal dificuldade ou a dificuldade que tu encontras transversalmente entre estes líderes, empresários, empreendedores no crescer os seus negócios, no ter os seus negócios saudáveis? Olha, a primeira chave de alta performance sempre é a clareza nos objetivos. A principal dificuldade é exatamente essa. Porquê? Porque tem um objetivo macro, mas não está tão claro que tem um step by step, que tem um plano para atingir. Então, na verdade, eu quero aquele objetivo macro. Eu agora quero faturar 5 milhões, eu agora quero faturar 3 milhões, agora quero aquele objetivo que é realmente aquilo que mais motiva. Mas não está claro o processo, não está claro o como é que lá vou chegar, não está claro, nem está definido quem é que eu necessito para chegar lá. Não está claro o timing. E nós hoje sofremos da imediatez. Nós queremos resultados imediatos, queremos resultados hoje, queremos resultados para aquele diretor, para aquela equipa neste momento. Então, a falta de clareza aliada a esta necessidade de imediatez vai mexer com o terceiro fator que eu acho aqui muito importante, que é a questão de uma coerência na decisão e uma constância na decisão. Muda-se muito rapidamente de decisões. Então, de repente, estamos à direita, como à esquerda, como vamos em frente, como é com esta pessoa, como aquela pessoa já não resulta, como esta equipa devia de fazer isto. Mas então, o processo não tem tempo para amadurecer. As pessoas não têm tempo para estar preparadas, formadas, bem preparadas para a função, para poder desempenhar bem aquela etapa, aquele step by step que nós definimos na clareza do objetivo para chegar a um objetivo maior. Essa alteração de estratégia não estará a ver exatamente com o facto de não haver um plano concreto. Ou seja, tal clareza. Se eu tenho um objetivo e tenho um plano para lá chegar, eu sei, por muito que possa haver desvios no dia-a-dia, eu estou aí num determinado rumo, eu preciso de ajustes provavelmente para lá chegar. E eu concordo com o que tu dizes, o que eu vejo muito acontecer é, ok, eu quero aquele objetivo,
E acho que até ouvi isto uma vez de uma pessoa que não tem muito a ver com o mundo dos negócios, que é o Arnold Schwarzenegger, que dizia: se um piloto levantar em direção ao destino, mas só tiver o destino em mente, ele provavelmente não vai lá chegar. Pois não. Do avião, não é? Portanto, Claro. ele precisa de ter direções muito claras, rotas definidas, ok? Pode vir um voo e alterar a rota e ele está lá para voltar a colocar o avião na rota, mas é isso que acontece no mundo dos negócios. E como estavas a dizer, na imediatez, não é? Sim. Surgiu aqui alguma coisa que é novidade das redes sociais, vamos experimentar, mas depois não funciona. Agora vamos para ali, depois não funciona. Não é? É isso mesmo, mas lá está, na clareza do objetivo, tu tens claro o objetivo, mas tens claro o plano para chegar ao objetivo, ponto. Claro. Em alta performance nem sequer podes pensar só eu quero, não é eu quero isto, todo o processo para lá chegar, com muita clareza nas microetapas. Depois, claro está, é o manter ali a consistência, a constância, a disciplina, o compromisso com o processo, ou não manter, vai-te levar a perderes o controle do teu processo. E aqui é o que eu acho que hoje acontece muito ainda, que é nós queremos muito, queremos rápido, e não estamos disponíveis para pagar este processo. Este processo é um processo que é mais demorado, que tem dor pelo caminho, porque sem dor não há crescimento. Claro. E esta dor vai ter que acontecer até tu atingires aquele resultado. E é aqui que nos perdemos no processo com muita facilidade. Sabes que estava aqui a pensar e eu vejo os dois extremos nos empresários. Os empresários que arrancam os processos sem qualquer tipo de planeamento. É, ok, força bruta, como eu disse há pouco, vamos para a frente, sem clareza, até com o objetivo, com valor normalmente de faturação em mente, e depois portanto, até há o erro de, ok, eu sei quanto é que é faturar, mas não sei quanto é que eu quero de lucro, quantos negócios eu tenho que fazer para chegar a essa faturação. Com que pessoas, com que perfis, pessoas faturam mais, faturam menos, têm experiência, não têm? Sem qualquer tipo de plano. E depois existe o contrário, que é as pessoas que passam demasiado tempo a tentar fazer o plano perfeito e que nunca saem do mesmo sítio. Que isto vê-se e eu vejo isto, por exemplo, acontecer às vezes no final de cada ano, pessoas que passam não sei quanto tempo a fazer um plano exaustivo para o ano seguinte, e depois na realidade chegam ao fim de 3 meses e o plano está completamente obsoleto. E depois passam mais não sei quantos dias. É o plano perfeito, não é? Exatamente. Mas lá está, aí de ser tão importante aquilo que falámos já há pouco, que é avançarmos primeiro para uma análise de personalidade. Porque essa pessoa tem um perfil muito específico, essa pessoa é um conforme. O conforme é de pormenor, é de detalhe, o conforme é de decisão mais lenta. Isto não significa que ele é menos inteligente ou menos capaz. Claro. É de decisão mais lenta porque ele precisa de mais plano, de mais pormenor, de mais detalhe, de mais razão. Ele precisa de todo o processo para avançar na sua próxima decisão. E perde-se no processo porque fica tanto tempo, desajusta o processo e a coisa não arranca, não é? Daí ser tão importante perceber conforme o que é que ele necessita, quem é que partilha a liderança com ele, como é que o pode acelerar um pouco mais. Conforme precisa de um mentor que lhe dê segurança. E há alguém que lhe diga, ok, com este processo tu tens este resultado, se demorares muito tempo, se ficares aqui 3 meses, é seguro poderes avançar já, avanças estas etapas no primeiro mês, estas no segundo, estas no terceiro, e conseguimos levá-lo a um processo totalmente diferente. Porquê? Porque ele sente apoio, partilha e clareza no processo dele. Lá está, se for alguém como um dominante é exatamente ou diretivo, aquele que tu falavas no início. Eu quero arrancar já, a minha faturação é 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões, está lá à frente, não sei bem como é que isto tudo vai acontecer. Não preciso de muita coisa, mas arranca e vai por ali adiante. Vai faturar, vai fazer algum processo, mas vai andar no processo de altos e baixos porque não tem a clareza do processo conforme tem em excesso. Claro. Então é exatamente este processo, por isso é que é tão importante o coaching e a mentoria. Tão importante em todas as empresas. Se olhares para os mercados internacionais, não existe nenhuma empresa, nenhum administrador, nenhum CEO que não tenha verdadeiramente um mentor ou um coach, porque tu tens de ter alguém que te ajude a ver o processo do lado de fora, alguém que possa ver desassociado do processo e ver-te como pessoa, com as tuas características, com os teus desafios, exatamente para poderes passar a um próximo nível, porque senão vais continuar no teu processo, vais crescendo, claro que sim, às vezes cresce, outras não sais do mesmo ritmo, mas porquê? Porque precisa dessa estrutura para poder ajustar ao caminho. Sem dúvida. Perfeito, obrigado. Olha, já mesmo aqui na reta final, eu lancei-te o desafio de deixares uma dica de um livro, de um curso, de uma experiência, de alguma coisa que quem queira ter sucesso ou iniciar uma carreira no empreendedorismo ou dar o próximo salto, sentisses que era algo que pudesse mesmo fazer a diferença. Ora bem,
mesmo fazer a diferença. Vamos dividir aqui em 2 etapas, livros e cursos. Curso, garantidamente, trabalhar em ti. Onde eu senti os meus grandes saltos quânticos estratégicos, e ainda hoje eu trabalho em mim, ponto, e daí os próximos saltos quânticos e estratégicos acontecerão. A verdade é o de saberes mais sobre ti, o poderes participar em cursos onde te conheces melhor. Fazeres análise comportamental é fundamental para perceberes como é que tu reages e aquilo que tu achas até, mas eu sempre sou assim, eu não consigo ser diferente. Consegues? Claro que consegues. Tu podes? Claro que podes. Tens é que trabalhar nisso e às vezes são coisas que não te agrada tanto. Ou seja, um curso de programação neurolinguística, um curso de coaching, um curso de análise comportamental, já falamos aqui de 3, o procurar saber mais sobre ti e ires de coração aberto, de mente aberta, deixares só envolver no processo para trabalhares para ti e em ti. Faz a diferença porque um verdadeiro empreendedor, se realmente não trabalhar em si, não vai desenvolver, não vai crescer e muitas vezes vai lançar muitos projetos que depois não têm sucesso e não crescem. Em livros, vou partilhar talvez 2 livros que me fizeram muita diferença no meu percurso. Um deles eu já vi aqui, tens aqui na tua estante, não é? É um habitué nas nossas conversas aqui no podcast. Os 7 hábitos. Sim. Os 7 hábitos são assim, foram fenomenais na altura em que já há 10 agora anos. É do Stephen Covey. Sim, do Stephen Covey. Já há 10 anos por aí que eles fizeram parte da minha vida. E então faz todo o sentido. Porquê? Porque eu usei não para usar com as minhas equipas, mas para usar em mim. E aí sim, quando eu usei em mim, para as minhas equipas também me fizeram a diferença e fantástico. O outro é sobre alta performance e é o livro de As 6 Chaves de Liderança da Alta Performance, do Brendon Burchard, que é um dos mentores em termos de alta performance que eu sempre segui e que eu trabalho e que faz mesmo muita diferença e implemento já há muitos anos também em mim e nas minhas equipas. Portanto, estes 2 fazem muito sentido, mas é tão redutor falar só de 2. Porque... Sim, eu sei. Teremos aqui um podcast só a falar... Tenho 2 bibliotecas e adoro e ando sempre com livros para trás e para a frente e vão de um lado e vão para o outro e tenho pilhas de livros em todo lado e fazem parte da minha vida. Claro. Olha, eu já agora tenho o hábito também de partilhar alguma coisa e por acaso é engraçado que é a primeira vez que eu não trago um livro para partilhar e o que eu tinha pensado partilhar vai corroborar o que tu acabaste de dizer. E partilho uma experiência pessoal minha, porque um dos maiores desbloqueadores que eu tive em termos de performance, performance pessoal e profissional e de qualidade de vida até, foi efetivamente a certificação de coaching que eu fiz. Sim. Foi isso, efetivamente. Não tem que ser uma certificação, mas ou seja, perceber, tentar entender, deixar de lado aquilo que já falámos há pouco na nossa conversa, aquela ideia de que o coaching é andar aos saltos, é isto, é aquilo. Não, o coaching é uma forma de, primeiro, nós podermos trabalhar em nós. Sim. E depois efetivamente conseguir entender melhor as outras pessoas. Sim. E dar-nos ferramentas para que isso aconteça. Isso é desbloqueador naquilo depois que é trabalhar, liderar outras pessoas. Sou um empresário que consiga ter ferramentas de coaching, eu não tenho dúvidas que vai estar muito melhor preparado com o empresário ou empreendedor que não as tenha. Olha, última pergunta aqui do nosso dia. É uma pergunta surpresa, exatamente, foi deixada por um convidado anterior. Exatamente, portanto, é uma pergunta longa. Aliás, são 2 perguntas. Qual foi o ponto de viragem do teu percurso? Sentes que se não tivesse ocorrido, poderias ter chegado até aqui? O ponto de viragem foi um workshop do Daniel Sá Nogueira, o guru, o astronauta, em 2007, em que eu comecei a trabalhar sobre mim e descobri o coaching mais na prática. Apesar dos saltos, dos pulos e dessas coisas todas, onde um fim de semana toda a gente chorava e não sei o quê, muito intenso, mas de repente eu disse, uau, o que é isto realmente o coaching para me ajudar a modificar? E eu saí de lá com a consciência clara que a minha vida tinha tido um antes e teria um depois. Okay, portanto, obrigado. foi mesmo ali, de uma intensidade gigante. Lembro-me também eu ter chorado, berranho, não vale a pena, não é? Quando me perguntaram, acho que foi para ali a primeira vez, me perguntaram, então imagina-te, tu estás, aquela pergunta clássica de dor, estás ali no teu caixão, as pessoas estão naquele momento a olhar para ti, vês a tua família a olhar para ti, o que é que tu queres que as pessoas digam sobre ti naquele momento? E eu, chorei horrores, porque a pergunta é
brutalíssimo, é sim, horrível. poderoso. É horrível, mas depois, pensando e trabalhando sobre aquilo, é incrível, é incrível, é incrível para tu começares a dizer realmente eu tenho que trabalhar em cima de mim, não é força bruta de trabalho, única e exclusivamente, não é pontapé para a frente, é trabalho em ti, percebe o que realmente queres, aprecia o caminho, aprecia o processo, faz com que o processo valha a pena e deixa a tua marca em todas as pessoas que cruzam o teu dia. Eu sou a pessoa que estou no ginásio, a senhora está a limpar o ginásio e eu tenho o cuidado de lhe dar um bom dia, de lhe agradecer e ela olha para mim do género, o que é que esta estranha me está a dizer, porque ninguém lhe dá bom dia, ninguém lhe agradece estar a limpar. Eu tenho esse cuidado, eu agradeço, eu tenho muito cuidado de fazer sentir que as pessoas são realmente importantes e em tudo o que eu faço, há anos que faz parte do meu mantra de início de dia é as pessoas com quem eu vou estar hoje que realmente deixe alguma coisa, alguma sementinha que as faça sentir melhor depois da minha passagem. E por isso foi isto, naquele momento. Não poderíamos terminar em melhor forma, porque acho que deixaste aqui muitas sementes a quem nos vai ouvir hoje. Portanto, acho que obrigado por mais uma vez teres aceitado o nosso convite. Acho que temos aqui estratégias muito claras para quem quiser. Nós vamos colocar as redes da Marina na descrição, portanto sigam a Marina. Se precisarem de mentoria, de coaching, de consultoria, eu recomendo, porque já trabalho há algum tempo com a Marina e obrigado por seres quem és e por Obrigada, estás Daniel. aqui. Obrigado, eu muito obrigada por este momento.